Olá, no ar já. Boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, sexta-feira. Pois é, rapaz, 19 de março de 2021, como vai? Vai bem? Espero que você esteja bem. Noite, pelo menos aqui no Alvorada, na região mais central, chuvosa, não é aquela chuva, mas são as águas de março fechando o verão. E a gente, pelo menos enquanto tiver nesse tom de chuva, né, mais ameno, a gente agradece, né? Não quero, eu pelo menos não gostaria que viesse aquela chuva muito forte ao ponto de trazer aí estragos, especialmente aquelas pessoas mais vulneráveis ali, os chamados ribeirinhos. Uma ótima noite para você que se liga aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Opinião hoje vai falar sobre infraestrutura, transporte, VLT, BRT, as ferrovias que estão por chegar, a gente espera que cheguem por aqui. O professor Luiz Miguel já está aqui a postos conosco. Na verdade, o nome mais exatamente, além de Luiz Miguel, tem Miranda, Luiz Miguel de Miranda, professor de transporte da Universidade Federal de Mato Grosso, que ao longo dessa próxima hora vai estar aqui conosco falando sobre tudo isso que eu acabei de mencionar. Antes, porém, eu cumprimento meu amigo, também professor Lorenberg Alves. Boa noite, cara. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, enfim, você pode interagir conosco, pode e deve interagir conosco via WhatsApp, está aí na tela para você, 99932-2529. Mande aqui sua pergunta ao professor Luiz Miguel, que aqui já está, de quem eu já peço boa noite, já pego boa noite aqui, né? Cumprimentando pela primeira vez aqui na bancada do Opinião, muito bom recebê-lo. Muito obrigado, boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também a gente poder conversar com a sociedade cuiabana sobre temas tão importantes. E estamos à disposição. A sociedade cuiabana, não somente ela, mas também a do outro lado da ponte, a Várzea Grandense, ou seja, a Baixada Cuiabana está perguntando já há algum tempo e não tem a resposta. VLT, BRT, o governo do estado lá definiu que o BRT nesse instante é o melhor, depois de uma avaliação técnica interna dele, governo do estado. Entretanto, contudo, todavia, politicamente, principalmente, há quem divirja. Aqui no município de Cuiabá tem um prefeito, tem outros políticos também que não concordam e preferem o VLT. Queria que você fizesse uma observação, uma introdução aqui, para que a gente possa começar em grande estilo falando desses dois moldais aí que estão aí tomando conta do nosso noticiário já, ó, faz hora. Nós temos uma escolha de Sofia pela frente, né? Eu gostaria imensamente que nós não tivéssemos nesse imbróglio que já vem desde 2010, 2012, e eu acredito que vai durar mais uns 10 anos antes que tenha um desfecho, porque há várias vertentes, vertente social, vertente econômica, vertente política, e não são coisas fáceis de você resolver quando tem situações tão esdrúxulas, tão erradas, atitudes tão tomadas sem um consenso técnico e científico. Então, por isso que lastimo imensamente, não gostaria, como cuiabano que me sinto, né, estar no meio de todo esse rolo, e tenho certeza que isso não se acaba em menos de 10 anos, até que aquelas carcaças comecem a ser destruídas pelo ferrugem. Não há solução à vista para isso. Que medidas esdrúxulas que o senhor repudia, que o senhor não concorda, por exemplo? Nós temos hoje, né, eu estive avaliando hoje as estatísticas do IBGE, do censo, nós estamos hoje em Cuiabá com 614 mil habitantes, mais ou menos, né? A Várzea Grande está com em torno de 235 mil habitantes. Então, temos um contingente da Baixada Cuiabana. A gente não pode dissociar Cuiabá de Várzea Grande, né, nem Várzea Grande de Cuiabá, quando se trata de sistemas de transporte. É tudo uma coisa só. O que acontece aqui depende de lá e vice-versa. Então, para essa população, em nenhum momento você indicar um modal, um modo de transporte
tipo o VLT, foi uma solução adequada. Gostaria que as pessoas que pensam de forma diferente examinassem o que é a definição de um transporte de integração circular e um transporte de acesso e diametral. Nossa cidade, e mais Varzagueiro junto, se nós colocarmos aqui na TV Pantanal um edifício de 20 andares e olharmos ao longo em todo o redor com 360 graus, a gente tem uma visão de 20 a 25 quilômetros absolutamente visíveis, o que demonstra que nós estamos numa cidade aberta, plana, né? O nosso velho garimpo de Sutil tem a mesma geografia de 1840. Então não cabe uma solução de transporte de integração. O VLT foi feito para substituir as viagens feitas a pé entre as diversas modalidades que atendiam às cidades europeias, né? Que sempre foram formadas em torno de muralhas, né? Razão pela qual a gente usa muito as linhas de rocada para fazer o projeto da movimentação, da mobilidade nessa cidade. Todavia, Cuiabá não tem a mesma cara de Paris, nem a mesma cara... Bem diferente. Então, por conta disso, nós temos um contingente que não requer tanta ligação intermodal. Lembro que em 2005, nós levantamos na pesquisa Origem e Destino feita pela UFMT, nós tínhamos 55 mil viagens feitas por bicicleta e 55 mil, e tínhamos 35 mil viagens feitas a pé. Se alguém que quisesse fazer uma solução de transporte naquela oportunidade, veria que você, para otimizar aqueles movimentos, que hoje está na cartilha de todos os pesquisadores do mundo, as viagens a pé têm que ser recuperadas de qualquer forma, e serão, quer queiram ou não, o VLT foi feito para substituir isso. Diferentemente de uma cidade como é a nossa, cidade, na Baixada Cuiabana, que a gente tem o tráfego através, ou seja, ligando norte a sul, leste a oeste, noroeste com sudeste, por conta de que não havia as linhas de rocada favorecidas pelas muralhas europeias. Então, por conta disso, foi um equívoco. O que o senhor chama de linhas de rocada? A linha de rocada é quando você, por exemplo, Paris tem 7 entradas, né? Ser alimentadores, não? Uma muralha que fecha a cidade. As cidades medievais eram todas fechadas com muralha, né? Todas as cidades hispânicas, né? Okay. Todas elas têm uma praça maior. E então, a linha de rocada é você fazer a ligação dos vários pontos daquelas muralhas. Eu quero chamar para a conversa aqui Lorenberg Alves, por favor, professor. Professor, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Uma inteligência brilhante, então vai ajudar muito a reflexão do nosso amigo telespectador. Eu vou pegar carona nessas respostas que o senhor acabou de nos dar e trazer para a nossa reflexão, para a reflexão do senhor, um trecho da fala do senhor no dia 30 de abril de 2015. Nesse trecho, o senhor disse o seguinte, entre aspas, o projeto do BRT, que estava na AGECOPA, era consistente, mas faltou informação para a população sobre a mudança do VLT, para o VLT. Não temos demanda para um VLT em Cuiabá. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer muito rapidamente. A primeira delas, professor, por que o senhor considerou, naquela oportunidade, consistente o projeto do BRT, lá na AGECOPA? A segunda questão, existem semelhanças entre aquele projeto antigo com o atual projeto do BRT vinculado ou divulgado pelo governador Mauro Mendes? Terceira pergunta, o senhor considerou que faltou informação para a população sobre a mudança para o VLT? E eu pergunto ao senhor agora, também não faltou informação para a população a mudança
do VLT para o BRT proposta pelo governador do estado? Tá, vamos ver se é a primeira delas. O projeto era consistente porque nós tínhamos uma pesquisa de origem e destino que a gente sabia onde todos nós morávamos, quantas viagens fazíamos, aonde a gente deixava o nosso carro, aonde a gente deixava a nossa bicicleta, onde saía de um modo para o outro. Nós sabíamos disso. Isso daí tudo foi passado por uma empresa de grande responsabilidade, de grande conhecimento, né, que veio e fez esse projeto. Me lembro que no governo, acho que era do Maggi, ele trouxe aqui o ex-prefeito de Curitiba, né, o Lerner, que, para nós, pesquisadores e professores de transporte, ele era uma referência. Não é porque ele era o Lerner, é porque ele lançou as bases do BRT moderno e conseguiu fazer em Curitiba, que hoje já está ultrapassado, está com 2,5 milhões de habitantes, não cabe mais esse VLT, e criou um projeto espetacular, é o Transmilênio de Bogotá, que todo mundo que quisesse fazer um sistema de transporte em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, era obrigado a ir até Bogotá. Então, o Lerner era para nós, né, e continua sendo uma referência. Então, a UFMT só forneceu a pesquisa origem e destino, que nós nem sabíamos que seria para aquilo dali, foi lá de 2005. A gente queria só projetar os ônibus, como nós fizemos. Então, para nós, esse projeto ele era consistente por conta das características do sítio, né, das cidades de Cuiabá, Várzea Grande, da extensão a ser ligada, dos polos, das distâncias e de que a cidade era cortada nas duas direções. Nós temos, né, hoje um sistema que é uma cruz, né? Uhum. Então, por conta daquilo ali, o BRT era uma solução consistente, né? Era consistente. Faltou informação. Faltou informação porque a gente, os gestores, né, eles não conseguem, parece que, conjugar o interesse do cidadão, da cidadã, com o espaço aonde vive. Eles não entendem isso. Eles só entendem taxa interna de retorno, relação benefício-custo, qual é o tempo de viagem, qual é Então, isso daí não foi passado para a sociedade mediante um amplo programa de audiências públicas. Isso, que eu estou lembrado, não foi feito. Quando eu disse isso aí consistente, eu me lembro que nesse momento, eu fui convidado, fui citado pelo Ministério Público, né, que me fez a mesma pergunta. E eu disse o que eu tinha que dizer. Eu falei, bom, agora eu vou preso. Nada, não fui preso coisa nenhuma, porque eu só consegui dizer as coisas que eram óbvias que todo mundo estava vendo. Então, por isso que faltou essa informação. A outra pergunta que você fez, Lorenberg, é no que diz respeito a semelhança de um projeto antigo com o atual. Primeiro, o projeto que foi traçado na cidade não foi o VLT, foi o BRT. De ponta a ponta, de estaca por estaca, com as estações por estações, até que sumiram com a estação de acesso a um bairro lá de Várzea Grande, né? Cristo Rei, sumiram com aquela estação. Mas o projeto era o do BRT, com a grande vantagem que tinha, que copiava, se reportava ao Transmilênio, que você conseguia fazer integração ainda com o BRT. E naquela oportunidade, o atual governador, ele era prefeito e ele fez também, com a equipe dele, uma rede que ele conseguiu, posso estar enganado, ele fez mais 13 ramais de acesso através de BRT nas vias principais que não foram a Avenida do CPA, a Miguel Sutil, a Prainha, a Avenida da Fé, que não fossem essas principais, e ele conseguiu colocar e mostrando que aquela integração era muito mais fácil. Então, por conta disso, o projeto não é do VLT, ele era do BRT.
a seção é a mesma, o alinhamento é o mesmo, os viadutos são os mesmos, não mudou nada, 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 nada. O terceiro ponto que você me pergunta, Lorenberg, é se não faltou também informação do governo, né, em relação a passar para a sociedade com clareza, porque dessa mudança. O sistema, o problema está super judicializado, né? Então, é como se a gente vem aqui, parece que não quer falar nada se não tiver um advogado aqui do lado para dizer, Miguel, pode falar isso, Lorenberg, pode falar isso, né? Está tudo tão judicializado. Eu não entendo por que o governador não fez isso, porque ele tem os números, não é uma decisão solitária que ele tomou. Me lembro que o Pedro Taques esteve na mesma situação, estava sentado na mesma cadeira, no mesmo banco e com os mesmos relatórios, cada vez relatórios mais bem elaborados, que as pessoas que estão fazendo os relatórios não estão sacadas aí dentro dos partidos, não. São pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão no mercado de transporte, estão mexendo com mobilidade urbana, são pessoas que têm uma ligação grande com a academia, né? Então, e parece que o governo né, não soube lidar com essas informações. Agora, nós que lemos os jornais, que acompanhamos as entrevistas, os programas de indagações, sabemos quanto estamos perdendo, quanto foi desviado, quanto as obras... Todo mundo sabe que nós temos gasto 1 bilhão e 66 milhões, e se você medir aí, você não... o que está faltando, falta mais de 1 bilhão para você fazer. Aí você pergunta, professor, onde é que está esse dinheiro? Porque o sistema, além de mal pensado, ele foi muito mal gerido. Eu não posso dizer por que o governador não fez isso, mas eu gostaria imensamente que o governador tivesse feito isso, mesmo porque os dados estão todos disponíveis na segunda... Ainda há tempo de fazer, na né, professor? segunda casa do centavo. Ainda há tempo de fazer. Sim. As auditorias foram todas feitas, sabemos todos os viadutos, onde foi erro de ferragem, onde foi erro de locação, sabemos tudo disso. Então, o governador, se quisesse, podia ter feito, mas como está muito judicializado e é uma questão política, eu acredito que eu não tinha muita competência para ir além do que eu falei em termos de responder essa pergunta. Ok, estamos conversando aqui ao vivo no programa Opinião desta noite com o mestre doutor em engenharia e da área de transporte da Universidade Federal de Mato Grosso, o Luiz Miguel de Miranda, que vai continuar conosco após o intervalo comercial. Havendo uma pergunta aí, você pode participar conosco via WhatsApp 99932-2529. É um instantinho só. Então, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo aqui com o professor Luiz Miguel. O professor Luiz Miguel sabe tudo aí sobre transportes. E além dessa questão VLT, BRT, a gente vai falar sobre as ferrovias também, que elas são esperadas de forma ávida aqui pelos mato-grossenses, especialmente pela classe produtora. Por todos, né? Porque alavancando isso aqui, trazendo de fato toda essa pungente economia que se fala aí, a gente, os mato-grossenses simples mortais, que é que vão ter aí êxito no final da linha, no final da ponta, né? Porque assim que se espera, pelo menos, né? Antes de seguirmos aqui, falando de logística, de transportes, eu quero destacar o que há de mais relevante nesse momento no www.gazetadigital.com.br, que a gente fala, como sempre, de pandemia. Perceba aí comigo que, para conter o Covid-19, o governador... Essa aqui já é a segunda, não. A primeira é essa aí que você está vendo agora. Avanço da segunda onda. Jovem de 20 anos e mais 54 pessoas morrem. UTIs estão lotadas. Mato Grosso notificou 55 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, dentre elas a de um jovem de 20 anos do município de Pontes e Lacerda, que fica a 448 quilômetros a oeste
de Cuiabá. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, divulgados nesta sexta-feira, dia 19, apontam que no estado tem 94% das unidades de terapia intensiva UTIs em uso. Segundo a pasta, Mato Grosso registrou mais de 284.400 contágios, sendo que em 6.600 casos as vítimas não resistiram devido às complicações da doença. Além disso, cerca de 15 mil pessoas estão em isolamento domiciliar, tratando o vírus, enquanto as outras 2.200 estão internadas. Além do elevado número de pessoas nas UTIs, as enfermarias públicas do estado também estão com índice de uso em alta. Está alto, inclusive, muito alto, está em 66%. Teve pior, ontem estava um pouco maior aí na questão das UTIs, não é? Deu uma baixadinha aqui, mas ainda 94% é um patamar que requer muita atenção. Mais um destaque aí do Gazeta Digital, como eu estava dizendo agora há pouco, o governador Mauro Mendes propôs aos poderes e setores produtivos a antecipação de feriados em Mato Grosso nas próximas semanas para reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, o contágio pela Covid-19. A proposta foi feita em videoconferência na tarde desta sexta-feira, dia 19, junto ao Gabinete de Situação para Enfrentamento da Covid-19, em reunião convocada pelo governo de Mato Grosso. Os feriados antecipados serão definidos no projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, 22. A proposta inicial do governador é de decretar feriado do dia 24 ao dia 26 de março, ou seja, de quarta a sexta-feira da próxima semana e também nos dias 1º e 2 de abril, numa quinta e numa sexta-feira da semana posterior. Essa reunião foi hoje à tarde, teve todo mundo participando lá. O prefeito de Cuiabá não esteve presente na reunião, mas esteve lá, o seu secretário de governo, e participou lá e tal. E houve, depois disso, Lorenberg, queria uma pincelada sua, eu estava escutando aqui um áudio do prefeito de Cuiabá, o Emanuel, garantindo que não decretará lockdown no município de Cuiabá. E ele já sabia do teor dessa reunião lá, na hora que ele gravou esse áudio. E depois jogou nas redes sociais aí. E agora teve o desfecho toda da reunião, essa definição aí dos feriados e tudo mais. O que você acha, primeiro, das decisões tomadas nessa reunião aí e disso? Se daqui a pouco outro caminho não houver senão o lockdown, você acha que vai dar problema aí, mais uma vez, entre os dois? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Paulo? Não, nenhuma mesmo, porque veja, amigos, os números de mortes e de contaminados é cada vez maiores, muito maiores, porque os dois, o prefeito e o governador do estado, não estarem juntos numa mesma tarefa, numa única tarefa, combater o coronavírus e, ao mesmo tempo, evitar um número maior de mortes. A reunião é sempre bem-vinda, mas faltou um lado que é exatamente o representante maior da população cuiabana. Infelizmente, Paulo. Infelizmente, é como o professor havia falado antes, a questão do VLT e do BRT, que também é uma parte dessa briga toda, vai demorar 10 anos, eu diria que a parte do coronavírus, que não senta o prefeito e o governador, vai acabar em 2022. Mas o Luiz Cláudio esteve lá representando, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso, né? Não estou falando fisicamente, não tem o mesmo peso político na hora de... Na verdade, tem que fumar o cachimbo da paz aí e trabalhar todo mundo de forma unida, porque é assim que a gente vai vencer esse mal maior aí, esse mal terrível que é essa pandemia, que não para de assolar aqui nossa população. Tem que unir, gente, tem que unir. E depois disso, além disso, tenha consciência. Não adianta tudo isso aqui você insistir em fazer festinha clandestina, pancadão lá no fundo do seu quintal, reunir a turma, se aglomerar aí nas calçadas das distribuidoras da vida, tentando driblar
a fiscalização, essa desobediência civil, ela vai piorar, porque você pode até se garantir, mas depois, inadvertidamente, você pode levar lá para sua casa, atingir seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, enfim, aí complica, daqui a pouco você está chorando, no mínimo, atrás de uma UTI. No mínimo, que pode ser pior do que isso, né? E não tem UTI, você viu aqui que eu falei agora há pouco, né? Voltando a falar de transporte, voltando a conversar aqui com o professor Luiz Miguel de Miranda, professor, o digníssimo Mauro Mendes Ferreira, ele fez ano passado, não muito distante, uma explanação, rapaz, que eu vi essa explanação e fiquei convencido pelo que ele colocou ali, quando ele alegava, argumentava os prós e contras e os principais prós do BRT em relação ao VLT. A questão da economicidade, a questão ambiental, a flexibilidade, tudo mais. Ele apresentou isso lá e eu falei, rapaz, não é de ver que esse BRT aí já era, que não tem que ser mesmo, que pese, embora já tenha absorvido aí mais de 1 bilhão e meio de reais. E aí, só que há outra ponta também que está dizendo o seguinte, não, que o VLT é futurista, no mínimo, e também não ficaria em prejuízo na comparação com o BRT, nesses quesitos aí, ambiental, da flexibilidade e tudo mais. Eu queria a sua posição, a sua opinião sobre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que o VLT, por ser tração elétrica, ele é mais silencioso, é mais confortável e também menos poluente. Na questão poluente, queria abrir um parênteses. Hoje, nossos ônibus aqui na cidade estão usando já os preparados, né, para você reduzir a emissão de particulados. Em 2030, a gente não vai ter mais motor a diesel trabalhando em nenhuma cidade. Quer dizer, então, seria já a hora de começar a fazer essa transição. Então, eu acredito que dentro de uns 5 anos, no máximo, nosso diesel vai estar no mesmo nível que estão o motor de 5ª geração, né, são os P5, da União Europeia, ou seja, particulado absolutamente permissíveis e admissíveis para os núcleos urbanos. Então, isso não é uma questão relevante. O problema é que você tem uma operação em que você não consegue conjugar a contratação de empresas que consigam atender o serviço sem ficar pendurada na aba do governo. Por quê? Toda a infraestrutura é de propriedade do governo, nós pagamos, ninguém discute. Agora, a operação do sistema é diferente, é da responsabilidade de quem tem competência para operar esse sistema, que não é o caso das empresas que operam no transporte público no país. Quem opera hoje transporte público de ferrovias, está todo mundo pendurado no TCU por conta de que não conseguiram, pelos marcos regulatórios dessas concessões, não conseguiram fazer essas concessões andarem. Ou seja, concessões foram devolvidas, estão sendo devolvidas e a conta depois recai no bolso do contribuinte, porque ele que vai ter que pagar. A concessão do VLT seria a mesma coisa. É um problema, é uma crônica anunciada, né? Vai ter problema e a gente não tem uma demanda para 42 duas composições, não temos. Os estudos que foram feitos já dizem que tivesse 20 composições já estava resolvido. Mas o problema não é 8, 18 ou 20, é porque o traçado do VLT não atende à mobilidade urbana que a gente precisa dentro da cidade. Então, por todos esses critérios aí, a gente, excluído a concessão é um rolo que não tem mais tamanho, né? Posso dizer para você que tem aeroportos hoje que estão concessões devolvidas, tem portos que têm concessões devolvidas, porto até pouco porque o setor é muito dinâmico, né? Mas concessões de transporte urbano
está tudo enrolado, porque não há marco regulatório definido e claro. As empresas que entrarem numa licitação da Prefeitura ou do Estado para pegar o VLT, pode ter certeza que em 6 meses elas estão pedindo revisão, reequilíbrio de tarifa e vão começar a se pendurar, porque é muito complicado. Mesmo com subsídio. Que o subsídio pode vir na forma de renúncia fiscal, que a gente nem sente, né? Agora, vincular lá e soltar dinheiro para você manter os operadores é duro demais. Aí você pergunta, e dos ônibus? Os ônibus não, os ônibus eles vão se virar porque eles vão ter que tirar o sustento dele das tarifas. E as tarifas do VLT não dão para sustentar um sistema de operação desse sistema. É muito caro, não cabe. Professor Lorenberg. Não é o caso. Ainda nesse campo da questão urbana, professor, eu tive contato com uma entrevista que o senhor deu ao Foco Cidades. E eu tirei um trecho e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Entre aspas, temos um agravante no tráfego urbano, que é o aumento desenfreado do transporte individual motorizado, que dificulta qualquer processo de planejamento. Para fazer alguma coisa é necessário fazer um detalhado diagnóstico, que invariavelmente passa pela pesquisa origem-destino. Os gestores têm de entender que, sem conhecer os hábitos dos habitantes, não há como planejar nada. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, levando em consideração, basicamente, a cidade de Cuiabá, professor. Tá. Nós temos hoje operando na nossa cidade, parece que 380 ou 390 ônibus, veículos, né? Todos esses ônibus hoje estão sucateados. Por quê? Antigamente, né, digamos, 20 anos atrás, todo o país, os ônibus urbanos tinham uma vida útil de 7 anos. Chegando a 7 anos, eles eram trocados. E com que dinheiro? Porque dentro da tarifa havia um valor destacado para a renovação da frota, né? Isso que aconteceu com esse processo. Esse processo ele foi engolido, né, pela questão da má qualidade do transporte. E do outro lado, a facilidade de crédito. Aí vem assim, olha, vem esse pessoal da universidade dizer que não pode atender ao mais desfavorecido. Não é isso. Não é isso que a gente está dizendo. Por exemplo, quem pega hoje o ônibus, tirando essa fase agora, dessa pandemia que mudou todos os hábitos, é bom que a gente saiba que o transporte, depois dessa pandemia, é coisa completamente diferente. Isso não é para Cuiabá, não, é para o mundo inteiro. Está todo mundo tentando descobrir aonde nós vamos parar. Não sabemos exatamente. Então, com esse sistema todo depauperado, a gente tinha as mulheres que pegavam o ônibus lá no Jardim Industrial para chegar até a igreja do Bom Jesus, e a gente entrevistava as nossas pesquisadoras, nossas estagiárias, assim, professor, elas estão dizendo na entrevista que foram abusadas. Ora, mas e outra coisa, disseram que elas, se não for ao ponto final, elas não conseguem lugar para sentar. Aí o que acontece? Veio a facilidade do crédito e nossas mulheres, digamos, as mulheres de Cuiabá, estão quase todas elas procurando uma maneira de se proteger. A qualidade caiu, né? A sustentabilidade do sistema é finita, então, e começaram a procurar o transporte motorizado individual, que são as motocicletas. Conclusão, hoje Cuiabá tem um dos maiores frotas de motocicleta dentro das cidades no país, né? E a tendência é só piorar. Do outro lado, o que acontece? Quando uma mulher sai do ônibus e vai para a motocicleta,
é uma tarifa a menos que o ônibus recebe. Então, o ônibus não tem dinheiro para renovar a frota. Então, os ônibus começam a depauperar e dali para frente ele começa a quebrar pelo caminho e as pessoas então vão procurar o transporte motorizado individual. Então, não sei se um é causa do outro ou outro é causa de um, mas essa qualidade, né, do transporte público levou a essa quebra. O sistema de Cuiabá está quebrado como o de Nova York. Está quebrado, porque primeiro que não tem tarifa para entrar e segundo a qualidade é finita e nós temos ônibus aqui com 13 anos de uso. Está escrito aí, a gente vê todo dia. Eu vou fazer 2 perguntinhas para responder em 2 minutos. Falando de viabilidade aí, estava falando lá atrás, o governo subsidia, mas aí mesmo assim não vai adiantar, as empresas logo vão abrir o bico. E se o governo, como é que fala o nome disso? Se o governo terceirizar, não, conceder o espaço por onde vai passar ali a linha para exploração comercial. Terceirizar, o cara explora aquilo lá, coloca lá seu estabelecimento, vários, ao longo de 13, 14 quilômetros, dá para colocar muita coisa, né? E com isso, angariar recursos. Não sei se o suficiente, mas não seria uma saída? Eu não conheço nenhum caso aqui no Brasil, isso é o direito de faixa, né? Em que o gestor pode cobrar, né? Ele cobra a nossa tabela de IPTU, ela é feita em cima da valorização desses eixos, né? Só que isso aí não se reverte para o transporte. Então, você poderia pegar todos os eixos de transporte e refazer toda a planilha de IPTU e tirar dali, não aumentar, mas tirar dali uma tarifa que viesse para o transporte. Esse é um dos projetos que estão sendo estudados de novo projeto de financiamento de transporte. Você tirar isso do direito de faixa, ou seja, do IPTU dos corredores. Isso com certeza, o pessoal já está bem mais avançado do que nós aqui em Cuiabá fazendo isso. E a outra pergunta rapidinha também, mais simples, os aplicativos aí, eles se tornaram a alternativa mais viável. Se vier, mesmo que entre VLT com inovação futurista, mesmo que o BRT venha, né, em pompa e circunstância, o aplicativo, ele te deixa onde você quer, com maior rapidez, agilidade e tudo mais. Você acha que isso não tem que ser repensado? Até que ponto vai essa viabilidade de um e de outro? Bom, primeiro, como eu disse para você, transporte público vai ter que ser repensado porque houve uma inversão total. Se nós 4 aqui pegarmos os nossos carros e fazer uma continha do que nós gastamos com combustível, pneu, estacionamento, mensalidade, direito, seguro, e dividir por 10 anos de uso, você vai ter uma tarifa 4 vezes maior do que você tem com o aplicativo. O aplicativo realmente ele é irresistível, né? E é irresistível. Ele só perde mesmo para o transporte de motocicleta, que a motocicleta tem uma flexibilidade absurda. Não, ela é absurda. Você deixa ela na chuva, deixa em casa, deixa embaixo de uma árvore, pega no dia seguinte. É muito, 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 muito fácil. Menos seguro, mas Sim, mais fácil. Com certeza né? Ô, Lorenberg, você quer deixar uma pergunta para o digníssimo professor Luiz Miguel responder após o intervalo comercial, por gentileza? Claro. Professor, em 2018, no dia 6 de maio de 2018, o senhor deu uma entrevista e que me chamou muito a atenção aquela entrevista. O senhor dizia, entre outras coisas, dizendo o seguinte, o senhor considerou, entre aspas, a qualidade das rodovias em Mato Grosso é insuficiente. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito, se o senhor repetiria a mesma afirmação hoje, em 2021. O que mudou nesse tempo todo, na opinião de Luiz Miguel, professor, doutor em transportes da Universidade Federal de Mato Grosso, que segue conosco. Após o intervalo comercial, é um instante só, a gente volta já já. Ok, estamos de volta ao vivo aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu quero mandar um abraço, mandar uma boa noite aqui à minha amiga, jornalista, colega, que está na audiência nesse instante, a Cristiane Gomes. Obrigado pela audiência, pela companhia aí, viu,
Cristiane ser seu esposo. É esposo ou é namorado? Namorido? Não importa. O que importa é que vocês estão aí conosco, a gente está junto. Obrigado pela companhia. O Lorenberg Alves, rapaz, deixou aqui no final do bloco anterior uma pergunta ao professor Luiz Miguel, falando aí da qualidade das rodovias estaduais, né? O senhor lembra da pergunta? Sim, lembro, então, sim. por favor, esteja à vontade. Pois não. Nós temos a nossa rede rodoviária de Mato Grosso, ela é inexpressiva, né? E em contrapartida, nós temos o maior volume de eixos, né, de caminhões por quilômetro em toda a rede brasileira. Nós somos o maior índice, por conta de que temos um volume de tráfego de caminhões muito grande, né, numa rede tão pequena. Então, o nosso índice é o maior deles. Então, o que é que isso traz para a discussão? Há uma solicitação muito grande dos pavimentos. Isso não é para justificar que o excesso de carga, que o excesso de tráfego vai danificar os pavimentos, mas ele consome. O pavimento, a gente dimensiona, a gente constrói para ele resistir e operar sob fadiga. É como o nosso joelho. Quando chegar aos 80 anos, não existe mais joelho. O pavimento, quando chegar a 10 anos, ele já não existe mais, porque ele não consegue ter a elasticidade, a flexibilidade que a gente deu no momento que nós construímos. Isso explica, né, porque os recapeamentos têm que ser feitos a cada 2, 3 anos. Na BR-163, 364 aqui em Cuiabá, nós temos 12 mil veículos. Tirado, naturalmente, esse momento da pandemia, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas o tráfego não reduziu tanto. 12 mil veículos, 80% são caminhões de peso bruto total de 74 toneladas. Ou seja, é uma solicitação muito grande. Isso você vai consumir o revestimento, que é a camada de asfalto que a gente tem sobre todos os nossos pavimentos em Mato Grosso, sejam eles municipais, estadual ou federal. Então, isso aí se consome naturalmente. Se você não tem um sistema de manutenção eficiente, um sistema de gestão científico em que você conte, saber quantos veículos passam, para saber se aquele joelho já está chegando aos 80 anos. Se você não passar equipamentos para medir o afundamento, se você não fizer inspeções para saber se as panelas estão se abrindo, conclusão, se você passar 2 meses sem olhar isso, quando você volta lá, o que era 120 mil para fazer uma recuperação, já passa para 280. E como não tem dinheiro nem para fazer 25 mil, conclusão, nossas estradas ficam cada vez mais depauperadas. No caso específico das nossas rodovias estaduais, nossos projetos, de uma maneira geral, quase que 100% deles, é feito com uma camada de solo chamada solos lateríticos, muito conhecida internacionalmente, e a laterita de Mato Grosso é conhecida, os nossos engenheiros que trabalham com laterita são referência também, então, porque é um material espetacular. Que material que é esse aí? Eu queria só... É cascalho. Só cascalho? É cascalho, um cascalho que tem uma porcentagem de ferro, de óxido de ferro, muito grande. Então, quando a gente pega esse material, soca compacta e enterra, 10 anos depois, ele vira um concreto. Tem a mesma resistência do concreto. É esse cascalho que está por aí. Mas e a capa que vai por cima? Esse material, ele é brita e asfalto, misturados a temperaturas elevadas e compactados com equipamentos e rolos pesados. Se isso não for feito com as especificações que esses produtos e esses equipamentos requerem, é tudo dinheiro jogado fora. Só para retornar, no caso dessas nossas camadas que não aparecem, elas são mais importantes do que o revestimento, né? Porque o revestimento tem 5 centímetros e essa camada tem 40 centímetros. E esse material é finito em termos ambientais, porque você tem que passar para a brita. Ah, professor, qual é o problema dele? O problema é que ele traz dentro dele uma porcentagem de argila
e de silt que a gente não gostaria de ter nesses pavimentos. Então, a gente é capaz, de, em alguns momentos, não dar essa importância. Eu brinco com meus alunos, dizendo assim, ó, vamos abrir uma firma só para fazer avaliação de panelas aí. Aí o pessoal, e aí, como é que faz? Ué, vamos fazer só uns furos, trazer uma amostra de 5 quilos, trazer para o laboratório da universidade e medir o índice de grupo. Pouco importa o que é o índice de grupo, é só para a gente saber se tem argila ali dentro. Se tiver argila, Lorenberg, não precisa fazer mais nada, aquele pavimento vai acabar em 2 anos, em 3 anos ele vai acabar, porque a argila ela não resiste a esses esforços que são dados em cima dele. O asfalto até que resiste, mas a camada de solo que está embaixo, essa não resiste e ela é mais cara. O alicerce não tem jeito. É como se fosse a casa, né? A casa sem o alicerce bom não... Isso, exatamente. Ô, professor, ferrovias, qual a radiografia que o senhor faz hoje do estado de Mato Grosso, considerando as declarações do ministro Tarcísio? Tem agora muita promessa, né? Tem muita promessa. Ele até deu um prazo aí que até no começo do segundo semestre teríamos novidades aqui quanto a Ferronorte. O que você está vendo disso tudo aí? Você acha que Ferronorte vem mesmo dessa vez? Eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar da Ferronorte, porque para mim ele é um projeto estruturante de toda a organização do transporte pesado de Mato Grosso, né? E sinto que há um descaso do governo federal em torno da ligação de Rondonópolis até Cuiabá e de Cuiabá para Sinop. E vejo agora as trades, né, se organizando lá e fazendo a Ferrogrão. Vejo também as trades se organizando para fazer o trecho de Sapezal. Vejo a Vale se ligando com o governo federal para fazer o trecho de Mara Rosa, lá em Goiás, até Água Boa. E vejo um vazio logístico ferroviário enorme em cima da Baixada Cuiabana. Isso, aí ele diz assim, claro que isso não é por acaso. É como se tivesse assim um interesse definido de não trazer a ferrovia para Cuiabá. A gente tem com um grupo de empreendedores conversado com a Rumo, conversado com a autoridade do Ministério e a gente fica na seguinte situação. Nós temos hoje a Malha Paulista lá em São Paulo. Está sendo readequada, Lorenberg, para pegar 85 milhões de toneladas. Nós temos hoje saindo de Rondonópolis 23, 25 milhões. Caramba, cadê a carga para levar para São Paulo? Essa carga ela está no norte do estado. Para ir ao norte do estado, ela tem que passar por Cuiabá. Mas tem gente que não pensa assim. Tem gente que pensa que ela não precisa passar em Cuiabá, que ela pode vir por fora, passando Campo Verde, Primavera do Leste, Planalto da Serra, chegar a Nova Mutum e pegar lá a carga em Nova Mutum, Sorriso, Trivelato, Tapurá e Piranga do Norte. E evita esse e passar por fora de Cuiabá. Isso, eu não sei, mas esse caso para ser judicializado. Porque o Sistema Nacional de Aviação diz que, a lei diz que a ligação é São Paulo, Rubinéia, Rondonópolis, Cuiabá. Como é que chega agora metade de um grupo de espertinhos e acha que pode fazer isso? A gente acha que não conseguirão fazer isso. Mas, a gente dentro da universidade, dentro desses empreendedores, estamos tentando, né, lutando para ver se a gente justifica. Meus alunos conseguimos agora fazer o traçado todinho de Rondonópolis até Sinop, passando por Cuiabá. É viável. Tem custo? Tem custo para fazer. Mas para quem precisa botar mais 25 milhões de toneladas na Malha Paulista, você pode gastar e fazer esse traçado por Cuiabá. Não esquecendo, Paulo, Cuiabá tem uma área, Cuiabá e Várzea Grande, é generosa em termos de integração. Daqui você sai para a hidrovia do Paraguai, você sai para a Chapada dos Guimarães, você sai para o Nortão e sai para o Corredor Santos. Okay. Né? E você tem
gás. Esse gás tem energia que abre possibilidades da agroindústria na Baixada Cuiabana, que é a nossa vocação. Pulo do gato, né, Lorenberg? Eu queria que você Exatamente. encerrasse aí uma perguntinha bem rapidinho para a gente encerrar o programa. Mas é só para explorar um pouco mais essa resposta, professor, porque o senhor está à frente desse estudo dessas duas ligações de ferrovia já há algum tempo, inclusive com o professor Silvio Tupinambá e o Carlos Antônio Garcia. Só um item só. Como fica, por exemplo, se há uma ausência para trazer a ferrovia em Mato Grosso, em Cuiabá, como fica aquele sonho antigo de transformar aqui, nessa região toda, em polo industrial do estado de Mato Grosso? Eu queria que você respondesse em 1 minuto e meio no máximo para a gente encerrar o programa. Quando a gente traz o trilho para Cuiabá, a gente traz carga de retorno. Carga de retorno significa trazer carvão, minério, o que você quiser. Ligando Cuiabá ao norte do estado, você traz a matéria-prima. E aqui do lado nós temos a energia que a gente vai dar um jeito de qualquer forma. Tem 480 mega aí. Então, essas são as condições básicas para esse polo industrial voltado para agroindústria. E esse é o salto de qualidade que essa ferrovia dá quando chegar em Cuiabá. Se ela não chegar em Cuiabá, a gente não vai avançar com essa agroindústria. Não há jeito. E é o pulo do gato a agroindústria. Com certeza. O professor Luiz Miguel de Miranda, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, mestre e doutor em Engenharia de Transportes. Muito obrigado por ter vindo. Eu adorei o papo porque discorre sobre assuntos do nosso cotidiano aqui e enriqueceu de fato, como disse o Lorenberg, o nosso programa nesta noite de sexta-feira. Muito obrigado por ter vindo. Logo, logo a gente vai estar aí batendo na sua porta para você voltar aqui para conversar conosco de novo. Bom fim de semana e se cuida, rapaz. Se cuida, porque não está fácil não essa pandemia aí. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer, estamos sempre às ordens, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado. Tá aí, professor Luiz Miranda, né? E Luiz Miguel de Miranda e Lorenberg, professor também. Até segunda, meu caro. Até segunda e um grande e abençoado final de semana a todos nós. O advogado Ulisses Rabaneda é conselheiro da UAB, conselheiro federal da UAB. É o nosso entrevistado de segunda-feira, dia 22, ao vivo aqui. Ulisses Rabaneda, às 7h30 da noite, no programa Opinião de Segunda. Até lá. Se cuida, pelo amor de Deus, mas se cuida mesmo, tá? Fica bem. Fica com Deus também.